Sejam bem-vindos, está começando mais uma reunião de laboratório. Eu sou Tiago Menezes e dou aquele salve para o meu amigo e companheiro de bancada, Márcio Augusto Campos Ribeiro. Fala, Marcinho. Salve, Thiago, salve, galera. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui, mais uma terça-feira chegando e hoje vamos falar sobre um artigo que estudou os efeitos tóxicos do cigarro eletrônico. É muito comum nos últimos anos esse dispositivo aí tem sido usado por muitas pessoas e em vários lugares até fechados, né, Marcinho? Eu pelo menos via antes da Sim. pandemia e E, inclusive, usados por adolescentes também, né? Porque tem essa fama de ser não tóxico, então não é perigoso. Então, no popular tem essa fama, mas vamos ver o que a ciência nos diz. Vamos para a apresentação. uhum. Afinal, cigarro eletrônico faz mal? Nos últimos anos tem crescido muito o uso desse dispositivo aí, todas as faixas etárias, mas é necessário que você tenha uma atenção aumentada, principalmente nos adolescentes, porque existe um estigma que o cigarro eletrônico não faz mal, né? Então, o que esses autores fizeram foi estudar os vapores desse cigarro eletrônico e viram o que acontecia. Esse artigo foi publicado no final de 2019, então não tem nenhum ano, na revista Toxicological Sciences. Ela tem um impacto 4,08, é um impacto bom, né? Já eu vi o histórico de crescimento, essa revista tem crescido em relação ao impacto nos últimos anos. Esse grupo de pesquisadores é um grupo italiano, onde o pesquisador principal é da Universidade de Bolonha, e o título do trabalho eu vou pegar aqui a tradução, Marcinho, que você sabe que esses títulos grandes às vezes pregam uma peça na gente, né? A resistência ajustável de cigarros eletrônicos tem relação com o desfecho toxicológico, degeneração do pulmão, inflamação e estresse oxidativos induzidos no modelo de ratos. Bom, esses cigarros eletrônicos, eles têm sido propagandeados, digamos assim, como uma opção para quem quer deixar de usar o cigarro a combustão, e isso tem se vendido como uma alternativa teoricamente saudável. Você deixa então de fumar um cigarro comum, passa a fumar um cigarro eletrônico. Só que realmente não se sabe ainda se esse cigarro eletrônico, esses cigarros que variam bastante, eles têm malefícios, se tem, quais são e em qual magnitude isso acontece nos usuários. Eu não sou nenhum conhecedor a fundo disso, mas pelo pouco que eu li ali, estudando para a gente fazer esse vídeo, é que, na verdade, as evidências são mais robustas para o lado de que eles não são saudáveis, na verdade, não são seguros assim, né? Então, elas tentam se vender como, esse aqui é seguro para você, principalmente parar de fumar. E, na verdade, mesmo a evidência de que ajuda as pessoas a parar de fumar, ela não é, parece que ela não se sustenta. Assim como o cigarro a combustão, ou o cigarro tradicional, digamos assim, já foi mostrado por vários trabalhos que os vapores do cigarro eletrônico contêm substâncias com alto potencial carcinogênico, ou seja, capazes de induzir o câncer, e também substâncias que induzem o estresse oxidativo, que a gente já falou várias vezes aqui em outros vídeos, que é um processo que desencadeia uma série de reações no organismo, que isso tudo gera processo inflamatório e lesão tecidual. Que é um problema tanto para o fumante, quanto, por exemplo, as pessoas, que são chamadas, né, os fumantes passivos, ou seja, se você tem uma criança dentro de casa, você fuma no mesmo ambiente que ela, tem estudo mostrando que a criança também é prejudicada de respirar aquele ar contaminado, digamos assim. Perfeito, isso mesmo. E esses dispositivos, por serem eletrônicos, eles têm diversos ajustes e você pode configurar da forma que mais lhe agradar, em relação à quantidade de sabor que vai gerar, a quantidade de fumaça que vai produzir. Você pode ajustar esse dispositivo em relação à resistência, com valores relativamente baixos até valores relativamente altos.
E no popular, entre os usuários, se sabe, digamos assim, né, um conhecimento popular que quanto menor a resistência, mais prejudicial é aquele vapor. E quanto maior a resistência, mais seguro é esse vapor. Isso existe uma base teórica que, se você diminui a resistência, você aumenta a potência da energia que o dispositivo produz. Então, se você aumenta a potência, você aumenta a temperatura e, por consequência, você queima diferente aquele fluido e você gera um vapor diferente também. Então, a relação é mais ou menos essa. Você diminui a potência, diminui a resistência, desculpa, aumenta a potência e você aí consegue variar digamos, na composição do vapor produzido. E o que esse trabalho estudou é o seguinte: bom, já que dá para fazer esse ajuste e existe esse conhecimento entre os usuários, que existe uma forma segura de usar, vamos avaliar se realmente é seguro. Então, eles avaliaram os efeitos tóxicos dos vapores em ratos e dividiram os animais em 3 grupos. Grupo controle, onde os animais foram expostos ao ar atmosférico, sem contaminantes conhecidos, em princípio. Um grupo de animais que foram expostos a vapores de cigarro eletrônico de uma determinada marca que eles compraram para esse estudo, e eles padronizaram todos os parâmetros e só mudaram a resistência. Então, um grupo com a resistência baixa, de 0,25 ohms, também com 10 animais, e um grupo com a resistência considerada alta, 1,5 ohms, também com 10 animais. Esses animais... Só deixar, os outros parâmetros são voltagem e o componente do que eles chamam de líquido, né? Do Que é fluido, mesmo, né? Do fluido dele lá. é um fluido, isso, a mesma concentração e a voltagem constante, só para... E colocou eles modularam, né? A única coisa que eles modularam daí foi a resistência. Colocou lá um arominha lá, de frutas vermelhas ainda. Uhum. Bom, por isso que adolescente acaba usando muito, que fica com... E também é bom ressaltar também que a solução que eles usaram era livre de nicotina. Então, para evitar que tenha influência de nicotina. Algum tipo de vício envolvido aí, vício relacionado à nicotina. Ou o efeito da nicotina mesmo nos parâmetros que eles vão avaliar. Né? Uhum. Bom, dito isso, vamos para os principais resultados do artigo. Eles mediram nesses vapores, acho que eu não sei se eu esqueci de falar, então esses animais ficaram 28 dias sendo expostos a esses vapores, em ciclos que eles padronizaram, e esses animais eram diariamente expostos por no máximo 3 horas. Então não eram 28 Dentro dias. dessas 3 horas é que tinham ciclos, né? Então eles eram expostos era um ciclo de 5 segundos, descansa 6, mais 5, descansa alguns minutos, aí vai expostos assim, até completar, daí não ficavam no máximo 3 horas dentro desse período. Então, eles não eram expostos o tempo todo, então não era algo... Provavelmente o animal não sobreviveria respirando um ar o tempo todo assim, mas eu acho que também nenhum comitê de ética aprovaria uma coisa dessa. Né? Provavelmente não. Bom, então assim, antes, na verdade, deles... o primeiro resultado é o seguinte: eles pegaram o vapor desses cigarros eletrônicos e mediram por cromatografia gasosa acoplada a espectro de massa 3 aldeídos, que são substâncias conhecidamente produzidas, inclusive em cigarros a combustão, que são conhecidamente carcinogênicas. E, além disso, também com potencial muito alto de induzir estresse oxidativo. 3 aldeídos: formaldeído, acetaldeído e acroleína. E o que eles observaram é que, na voltagem mais baixa, de 0,25 ohms, o formaldeído, comparado com o grupo controle, ou seja, na verdade, comparado com o ar atmosférico, ele aumentou 13 vezes, e no grupo de 1,5 ohms, esse aumento foi mais discreto, de 2,84 vezes. E os outros aldeídos também seguiram essa tendência. Na resistência mais baixa, o aumento foi mais intenso, tanto para o acetaldeído quanto para a acroleína, e na voltagem, na resistência mais alta, lembrando, com a que tem a potência, a resistência mais alta tem a potência mais baixa. Então, os aldeídos foram produzidos em menor magnitude do que na resistência mais baixa. Mas aí é legal ressaltar, Thiago, que a gente pode observar que, então, por exemplo,
na resistência mais baixo, dá para ver bem claro que tem um aumento bem esdrúxulo, assim, né, desses aldeídos. E na resistência mais alta, que é o mais seguro, é mais baixo esse aumento, mas ainda assim é um aumento e que é diferente do controle. Ou seja, mesmo seguro, já tem um acúmulo dessas substâncias tóxicas. Sim. Então, só para deixar isso bem claro, assim, né, que é diferente. Não é, se foi um aumento menor escala, mas porque ele está, mas ainda assim está prejudicando, tem potencial para prejudicar, no caso, né? É o que eles mediram ainda. Nenhum desses aldeídos são substâncias boas de se respirar. Embora eles sejam produzidos, o acroleína não, se não me engano, mas o acetaldeído e o formaldeído são produzidos na combustão de combustíveis fósseis. Então, os nossos carros aí nas cidades produzem esses... Acroleína também. Acroleína também, né? Produzem e liberam isso aí. Então, nas cidades existem as medidas e os parâmetros que isso se detecta, a gente acaba respirando isso em magnitudes diferentes dependendo da cidade. Inclusive, você reparar em túneis, aqui em São Paulo, que tem muitos túneis, tem uma plaquinha dentro lá, em caso de congestionamento, desligue o motor, porque além, né, do monóxido de carbono que é liberado na combustão, você pode aumentar muito a densidade desses aldeídos extremamente tóxicos, então existe essa recomendação. Mas eles usaram ali um ar limpo, livre de aldeídos, então mostra que a simples vaporização do fluido dele lá já consegue promover a liberação de aldeídos. Certo? Só mais uma coisa, tipo, só para alguém pode perguntar, mas Tiago, Márcio, eles ficaram fazendo o rato pitar o cigarro? Não, na verdade eles adaptaram um sistema que eles colocaram dentro de uma caixa. Então, tipo, o vapor ele era colocado dentro da caixa, eles eram obrigados a respirar de qualquer jeito. Mas não, eles não ficaram pitando o cigarro. Só para deixar claro, né? Ainda não chegamos tão longe assim a ensinar, a treinar um rato a fumar, né? Bom, seguindo aqui, eles avaliaram também no pulmão desses animais, no final desses 28 dias, algumas enzimas que estão relacionadas com processos redox. E aí, na figura A, ele avaliou algumas enzimas antioxidantes. Então, as barras brancas são relativas ao controle, as barras cinzas, a resistência mais alta, de 1,5 ohms, e as barras pretas relativas à resistência mais baixa, 0,25. Então, essa primeira aqui, a SOD, que é a superóxido dismutase, houve uma redução na resistência mais alta e um aumento na resistência mais baixa. A segunda enzima, que aqui nesse gráfico ele usou a sigla DT-DIAF, a gente está na dúvida, né, Márcio? Porque pode ser uma nomenclatura que a gente não conhece, mas se a gente pegar a lógica da descrição da metodologia deles, seria a quinono-redutase. Só que não sabemos se, então, se é uma nomenclatura que não conhecemos ou se foi um erro de digitação. Sim. Vamos assumir pela ordem que ele descreve a metodologia, e ele fala que avaliou 6 enzimas. As outras 5 estão ali, só que numa redutase que não está. Então, vamos assumir que essas barras sejam para ela. Uhum. Não houve diferença também. Então, o que para a gente ajudou nesse aspecto, né, Márcio? Uhum. Bom, a terceira enzima, a glutationa redutase, no grupo com a resistência baixa, houve um aumento de pelo menos aqui, de aproximadamente 250% de aumento, e uma redução no grupo de mais alta resistência do dispositivo. Glutationa peroxidase, uma discreta redução no grupo de mais alta voltagem, e a catalase, redução em ambas as resistências. O que isso quer dizer em linhas gerais? O fato de inalar a fumaça, o vapor desse cigarro eletrônico, você desbalanceia o seu equilíbrio enzimático de defesa antioxidante. Algumas enzimas, como a glutationa redutase, disparam na sua produção e atividade, na verdade, aqui não é produção nem atividade, provavelmente porque ela está sendo estimulada por um estresse oxidativo, então isso é um mecanismo de defesa. E quando a gente observa aqui que algumas outras enzimas
acabam sendo reduzidas, isso indica também o que os autores, na verdade, discutem, que está tendo uma falha no combate a esses possíveis agentes tóxicos que estão presentes nos vapores. E outro ponto também, Thiago, vamos supor, quando você olha ali para aquela barra que está mais saltando ali na glutatina redutásia, eles associam também com o que acontece com fumantes, não sei exatamente qual que é a tradução, mas tipo, heavy smokers, não sei se é pesados ou que fumam, pessoas que fumam muito, pode colocar assim, que eu acho que fica Como certo. o cigarro a combustão. O cigarro comum, que eles têm essa mesma enzima aumentada também. E essa enzima também está aumentada com pessoas com doença do pulmão. Então, ele está associando no cigarro eletrônico com esse mesmo problema. Ele Então, associa. mostra que tipo, esse problema está persistente para diferentes tipos de fumantes, assim, né? Então, Sim, e os outros resultados também, ele faz uma abordagem semelhante, que a conclusão mais ou menos que ele chega é essa. O vapor do cigarro eletrônico, ele induz um perfil de desbalanço enzimático e de alguns problemas muito semelhante ao cigarro comum. Então, aqui ó, ele também fala que a xantino-oxidase houve um aumento no grupo de baixa resistência. Embora eu discorde um pouco da abordagem que esses autores fazem, porque eu acho que ela não é muito bem uma enzima antioxidante. A xantinoxidase ela tem um caráter de ser expressa em processos inflamatórios e quando ela está ativa, ela produz ácido úrico, essa reação tem um custo oxidativo muito alto. Essa reação produz muito ânion superóxido. Então, assim, eu discordo dessa visão dos autores, embora sei também que muitas correntes entendem ela e aceitam que ela é uma enzima ô, antioxidante. Thiago, mas no caso eles não foram avaliar ela por conta desse papel dela mesmo de produzir espécie de oxigênio? Mas eles chamam ela de uma enzima antioxidante, é como se fosse uma resposta ao processo. Porque eu estudei um pouco a xantinoxidase e ela está mais atribuída à sua expressão em decorrência de um processo inflamatório. Eu acho que eles levaram a discussão como se ela fosse uma resposta a uma defesa oxidativa que estivesse acontecendo. É assim que eu interpretei a discussão deles. Não sei se você concorda ou discorda da minha Na interpretação. verdade, eu tinha entendido assim, que eles olharam, eles fizeram um painel e olharam para todas as enzimas que eles podiam olhar, mas que eles entenderam que a xantinoxidase ela estava aumentada também e isso contribuía também com o aumento do próximo resultado ali, daí que é o aumento de ROS, né? Que é o aumento das espécies ativas de oxigênio. E produz ácido úrico, que é a minha pedra no sapato, que também é controverso demais, e a minha visão ela é um pouco discordante da maioria, mas como diz a música, né? Quem sou eu na fila do pão, né, Marcinho? Mas vamos lá. Essa música eu não conheço, não. Eles mediram também a quantidade de radicais livres no pulmão desses animais. E não é de ser nenhuma surpresa que em ambas as resistências houve um aumento importante de radicais livres. E esses radicais livres geram o que a gente chama de proteínas carboniladas, que são alterações em proteínas do pulmão. Toda vez que você altera uma biomolécula importante, como é a proteína, e também isso acontece com DNA e lipídio, e isso gera uma disfunção no tecido. Então, ele avaliou aqui a carbonilação de proteínas e os hidroperóxidos de lipídios, que são também biomoléculas que são degradadas por essas espécies reativas de oxigênio, que aqui na sigla ROS. Confesso que essas barras aqui, apesar de diferença estatística, tá meio forçado aí essa amizade, né? É, assim, se fez estatística e deu. Mas tipo, eu também dei uma olhadinha também, meio que falei, nossa, isso aqui tá tão um pouco diferente, né? Também me causou um pouco de estranheza, assim, mas enfim. A minha interpretação disso é assim, de, em função do desenho experimental ser de 28 dias, eu acho que ainda não conseguiu ver um aumento de proteínas carboniladas e de hidroperóxido muito grande. Talvez, se você expandisse isso para um consumo muito crônico,
Se a gente comparar o tabagismo com um hábito crônico de muitos anos, talvez isso repercuta de uma forma diferente. Não, então, assim, tipo, a gente deu uma olhada no jeito que ele fez, deu uma olhada na estatística dele, tipo, assim, pelo que ele conta que ele fez, parece que tá tudo certo. Então a gente tem que assumir que tem um aumento e tá lá. Sim. Tipo assim, é diferente, já tem um aumento, é diferente, então tá lá. E também, assim, mesmo que a gente tá meio olhando e tá um pouco, assim, na dúvida, mas, tipo, quando você pega todos os outros dados somados, assim, eu acho que fica claro que tem esse estresse, né? Então, tipo, Sim. acho que tá tranquilo também, dá Não pra é uma seguir. crítica, não acho, né, longe de dizer que eles estejam, talvez nessa discussão, eu sei que está forçando, não, eles não estão manipulando dados também, né, que fique claro isso. Uhum. Assim, é o que você falou, você pega todo o conjunto, isso é mais uma evidência de que o vapor do cigarro eletrônico está trazendo prejuízo para o pulmão do Tanto animal. na, na concentração que eles dizem perigosa e na que é assumida como seguro. Isso, Mais uma vez, deixar isso claro. muito bem lembrado, porque tem que desmistificar essa história, que é o que esse artigo também tenta mostrar não, né? Tenta fazer não, mostra que não existe quantidades seguras. Uhum. E aí ele fez uma microscopia eletrônica de varredura no pulmão desses animais. Fez outras também, mas destaco aqui o pulmão. Na coluna da esquerda, ele fotografou os alvéolos dos animais controle. E aqui a gente pode observar um padrão característico de animais que não foram expostos aos vapores, um padrão das cavidades alveolares. E em ambas as resistências dos animais expostos aos vapores do cigarro eletrônico, a gente consegue observar uma alteração nesse padrão que tende a uma diminuição das cavidades e provavelmente que os autores especulam que há um enrijecimento dos alvéolos também. E isso tudo são os primeiros passos e as primeiras alterações que são observadas também nos fumantes de cigarro comum, que no final progridem para a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC. Então, com 28 dias, já conseguiu fazer uma alteração significativa nas cavidades alveolares, e isso está diretamente relacionado com a capacidade respiratória desses animais. E como último resultado que eles avaliaram foi o perfil hematológico desses animais, eles observaram algumas alterações na composição do sangue que também são observadas em fumantes. Por exemplo, aumento de hematócrito, aumento de hemoglobina, aumento de células vermelhas, que são os eritrócitos maduros, bem como os eritrócitos imaturos, que são os reticulócitos, e essas alterações estavam aumentadas nos animais de menor resistência, aqueles de maior potência, e, portanto, com maior exposição aos aldeídos, lá daquela primeira tabela. Isso pode ser interpretado como uma tentativa do organismo a equilibrar o suprimento de oxigênio, porque vai produzir mais células vermelhas, que são as células que carregam o oxigênio, uma vez que não tem só os aldeídos nos vapores, existem outros compostos também, provavelmente monóxido de carbono, que se liga irreversivelmente à hemoglobina e você não deixa que o oxigênio se ligue. Então, é uma tentativa do organismo de melhorar a oxigenação no sangue. E Uhum. tem também essa alteração nos linfócitos, né, Marcinho? Sim. Essa alteração dos linfócitos aí, tipo, ele só cita, né? Ele não dá exatamente uma explicação do porquê que os linfócitos estão caindo. Os linfócitos são as células que ah, são responsáveis pelo combate, né, de invasores ao organismo, mas tem essa redução, ele não fala exatamente porquê. Eu, para ser honesto, também não sei, não tenho um palpite do porquê que isso está acontecendo, mas o que ele diz é que em, isso tem uma correlação positiva com pessoas que fumam mais cigarros por dia. Então, quanto mais cigarros por dia a pessoa fuma, menor é a contagem de linfócitos da que a pessoa tem. Então ele faz essa associação assim de, tá, então tudo bem, a gente está no nosso quadro mais severo do fumante do e-cigarro, do cigarro eletrônico,
e ele faz mal, e da mesma forma que uma pessoa que fuma muito, um fumante severo, também tem esses problemas e também tem os linfócitos reduzidos. Acho que Isso nos pode indicar que indivíduos que têm um número de linfócitos reduzidos, eles podem estar mais suscetíveis a qualquer tipo de doença do que uma pessoa com a contagem de linfócitos Uhum. normal. Sim. Então, assim, os autores eles conduzem o artigo de uma forma a deixar muito claro que o que eles observaram nesses animais de alterações pulmonares e sistêmicas, porque esse último resultado é de sangue coletado, são alterações muito semelhantes àquelas observadas em indivíduos fumantes de cigarro comum. Então, E essa eles viram história também de esse que. aumento nos neutrófilos, né? Como? Eles viram também esse aumento nos neutrófilos, em relação às células brancas, ali, esse aumento nos neutrófilos, que então tem um indicativo também de uma inflamação, né? No processo Presente inflamatório. no corpo do rato, aí no caso. Sim. Então, essa história de que cigarro eletrônico não faz mal, na verdade, muitos resultados vêm convergindo para isso, e esse é mais um artigo que mostra diversas alterações que desmentem completamente essa história. E aí, a moral disso tudo é importante, já se sabe há muitos anos, que se deve largar o cigarro comum, é importante parar de fumar para você evitar uma série de doenças oriundas do tabagismo, e também agora com a era dos cigarros eletrônicos é importante também parar e não deixar principalmente os adolescentes, que são uma faixa etária muito suscetível a esse tipo de dispositivo, que principalmente nos Estados Unidos, onde tem os melhores dados, que muitos adolescentes nunca experimentaram um cigarro comum e já são usuários de cigarro eletrônico. Então, eles estão sendo expostos a riscos muito semelhantes que um cigarro comum. E também um dado assim que eu achei curioso, né, que ah, esse cigarro eletrônico, ele, em teoria, eles dizem que não tem nicotina, né? Só que e depois isso não tem controle nenhum, assim, de agência de saúde e tudo mais. É um dispositivo qualquer que você pode vender sem problema algum. Mas quando for fazer um estudo, assim, de várias marcas daquele líquido e tudo mais, eles viram que tem uma concentração de nicotina e que ela varia. Então, tipo, mesmo os que eles alegavam que não tinha, tem. Então, esse também é um outro problema, assim, né? As indústrias estão colocando nicotina nisso daí, no líquido do cigarro, e as pessoas estão consumindo isso. E a nicotina é uma substância adictiva, né? Então, as pessoas estão consumindo isso desavisadamente, e isso contribui com certeza para o problema. Sim. Uma coisa que também que é bom ressaltar é que a gente está, assim, nós dois, batendo o martelo de que isso é ruim e tudo mais, e porque, bom, na minha opinião, de fato é, mas isso tudo é bom ressaltar que isso tudo é dado feito com animal, né? Então, que eles comentam até na discussão que é necessário de ter estudos com humanos para mostrar, assim, uh, tanto o quanto já está disseminado o uso do cigarro, dados de população, e também para comprovar os malefícios nos humanos, mas, bom, muito provavelmente vai ser. Um outro ponto também é que, apesar de ter essa cultura, de ter esse conhecimento, de saber que você tem que usar em resistências mais altas para ser mais seguro, mas eu achei um dado curioso que ele mostra também que a maior parte dos usuários, então no caso 89% dos usuários, usam eles com em high, uma potência alta. Então, no caso, assim, o nosso estudo, esse estudo ele mostrou, então, com a potência de 8 watts e 40 watts, sendo 40 watts a resistência menor, que era o prejudicial. E 89% das pessoas usam com 20 watts. Ou seja, está muito longe também, é mais que o dobro do que o menor que seria o seguro. Sim. Sendo que 33% usa acima de 60. Ou seja, acima do que a gente já usou, do que esse paper usou como o pior, né? Então, tipo, assim,
as pessoas sabem disso, assim, é meio que propagandeado que as pessoas sabem disso, mas elas usam uma potência ainda maior, né? Então, Olha só, em relação ao que você falou, e que os autores falam que no final do trabalho é importante se fazer estudo com humanos, etc. Mas aí a minha forma de enxergar é o contrário. Se você já vê uma substância que ela traz muitos prejuízos para um animal, na minha visão, permitir que isso seja de livre comércio não faz o menor sentido. não, eu concordo. Porque quando a gente está falando de experimentos em animais, por exemplo, o desenvolvimento de um medicamento, a gente testa em animais para E depois. se não passa dessa fase, não vai para o humano. Então, assim, se você já prova em animais que um produto ele traz uma série de prejuízos, enfim, eu como ex-fumante digo que não vale um centavo que você paga para comprar o cigarro o prejuízo de saúde que você tem. Então, sou hoje uma pessoa extremamente combativa ao cigarro, porque foi muito duro para mim, aproveitando aqui o espaço para dar o meu testemunho, como que foi difícil parar de fumar, e procurei ajuda médica, e só assim eu consegui parar. E consigo hoje ter ainda uma perspectiva de não sofrer tanto com os malefícios do cigarro. Agora, eu fumava sabendo que era ruim. Acho que o problema também do cigarro eletrônico é as pessoas estão fumando achando que está tudo bem e que não vão ter problema nenhum lá na frente. Uhum. Eu acho que ele fala mais esse negócio de tem que ter estudo em humano, mas por preciosismo acadêmico, digamos assim, né? A gente falou, isso aqui é o meu dado restrito para o animal, mas eu acho que eu estou convencido de que faz mal. Assim, e ele mostra também que vários outros trabalhos apontam para o mesmo fenômeno. Exato. Bom, dito isso, chegada aquela hora mais esperada do programa, que é a dica do colegiado. A minha dica do colegiado hoje, Marcinho, vou voltar a indicar um podcast. Ele se chama Posse de Bola. Ele sai toda segunda-feira. São 4 jornalistas esportivos. Arnaldo Ribeiro, Eduardo Tironi, Juca Kfouri e Mauro César Pereira, que repercutem a rodada do fim de semana. Talvez agora acho que eles também vão fazer uma edição de sexta-feira, mas segunda-feira é aquele bom e velho debate esportivo pós-rodada. Fica então a dica aí, Posse de Bola. Muito bom. Eu vou voltar às origens também, indicar um podcast. Indicar o podcast A Terra Redonda, que é um podcast de divulgação científica da revista Piauí. E com o Bernardo Esteves, é um podcast bastante bem produzido, eu gosto bastante. Ele traz algumas histórias assim bem legais e coisas assim algumas coisas que eu nem tinha pensado assim, né? Tipo, por exemplo, que acharam algumas informações assim pescadas assim, né? Por exemplo, que acharam um plástico na Fossa das Marianas, assim, tipo, a gente tinha uma área totalmente diferente. E a Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo que a gente conhece da Terra. Tipo, e poucas pessoas foram lá. Na verdade, a Lua foi mais visitada do que essa Fossa das Marianas. São informações que eu não sabia, assim, que totalmente idiotário para mim, que foi legal, que eu estou compartilhando com vocês e compartilhei com a minha namorada Vanessa, mas então, enfim. Acho que bem legal. O Bernardo Esteves é um jornalista especializado em ciência que, cara, se lê as matérias dele é espetacular. A capacidade de compreensão de artigos científicos das mais diversas áreas que esse jornalista tem é impressionante. Bom, Marcinho, eu acho que aí me dou por satisfeito e declaro finalizada essa edição do Reunião de Laboratório. Te vejo semana que vem. Até semana que vem. Até mais, galera. Um abraço.